Eu vi circular uma notícia de que a Receita não tinha prestado informações sobre o PERSE. Na verdade, nós prestamos as informações que foram requisitadas, confirmando os números. Houve, sim, uma renúncia de 32 bilhões em função do PERSE, portanto, muito acima do que estava projetado para 5 anos. Nós desbaratamos um esquema na Justiça, que autorizou o bloqueio de bens de R$1 bilhão de lavagem de dinheiro utilizando o PERSE. Na minha opinião, isso não ganhou a projeção devida, porque eu vinha falando que o PERSE estava sendo usado para essa finalidade e a Receita demonstrou que está, agora demonstrou com um caso concreto, de que está sendo usado com essa finalidade, e a renúncia bateu efetivamente os 32 bilhões. Algumas pessoas perguntaram como é que o número de quinais caiu para 2023 e ainda assim a renúncia foi maior do que 2022. Vamos nos lembrar que em 2022 o PERSE funcionou por 8 meses, não pelo ano todo. Então o erro de conta já começa daí. E outra, que as pessoas aprendem a burlar um programa mal desenhado, como é o caso desse programa. Muito mal desenhado, com brechas absurdas. Nós não podemos conviver com esse tipo de brecha. Olha, eu já falei para vocês o seguinte, todas as contas da Receita Federal são auditáveis. Quando a Receita Federal assina uma lei, por exemplo, ela responde por improbidade se ela mentir, os técnicos da Receita. Então é muito fácil você falar no jornal que os dados da Receita não batem. Agora, você responde por isso? Os técnicos da Receita respondem. E o Tribunal de Contas da União pode ser acionado a qualquer momento, já disse isso publicamente. Aciona o Tribunal de Contas da União e nós fazemos um batimento das contas conjuntamente, não tem problema nenhum. Fizemos isso com a reforma tributária, lembra-se? Tinha dúvida do Congresso sobre as contas da Secretaria Extraordinária, do Bernardo Api. Nós abrimos as contas para o Tribunal de Contas, validou as contas, como tudo que é feito pela Fazenda, validou as contas e o Congresso avançou na reforma tributária. Se quiser que o Tribunal de Contas interaja com a Fazenda com o mesmo propósito de esclarecer a opinião pública, agora, se uma ação judicial desbaratou R$1 bilhão de lavagem de dinheiro, você imagina o que já não aconteceu com esse programa. Então, ali não é... A Fazenda não trabalha com esse tipo de comportamento. A Fazenda não pode perder credibilidade. Os dados são auditados por pessoas que têm 20, 30 anos de carreira, que assinam documentos, respondem por isso. Então, um mínimo de consideração e respeito pelos servidores, mas sem prejuízo de uma interação com o Tribunal de Contas ou com quem quer que queira auditar essas contas, para não haver novos erros. Tudo que nós queremos evitar são decisões equivocadas por falta de informação. Não, afastou perdas fiscais. É o que eu estava dizendo do quadro de risco fiscal. No quadro de risco fiscal, se você pegar o orçamento, estava na casa de 1 trilhão e 100, se eu não me engano, 1 trilhão 121 bilhões de reais de risco fiscal. Só esse item são 480 bilhões. O PIS/COFINS de instituição financeira era mais de 100 bilhões de reais. Quer dizer, em 2 itens, você tem 580 bilhões, que é metade do que nós herdamos do governo anterior. Imagine você, se esse trabalho tivesse sido feito quando do julgamento da tese do século. A tese do século trouxe um prejuízo para o Tesouro de R$500 bilhão, sem que o Estado brasileiro estivesse coordenado para evitar a devolução de R$500 bilhão para quem não pagou o imposto. Porque aquilo que estava sendo julgado era o consumidor pagou o imposto, quem recebeu de volta foi quem recolheu o imposto em nome do consumidor. Uma tese absolutamente imprópria, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista jurídico. Mas faltou conversar com o judiciário. O papel do governo é conversar também, explicar
né, as razões quais os argumentos em defesa de uma ou de outra posição. Então, eu penso que foi feito um trabalho muito, muito importante pela AGU para esclarecer isso.